Tem que esperar a gravação. Cadê, gente? Começou. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela do capítulo 15, o restinho que faltava. Então, a gente estava... Acho que a gente estava lá nos exercícios, né? Quase no final já. Quando a gente foi ver... Nossa Senhora, peraí. Gente, eu não lembro onde eu estava com vocês. Acho que vocês também não devem lembrar. Deixa eu ver. Ô, professor, Oi. eu acho que você parou uns exercícios. Pois Eu não é. fiz um Então, mesmo da aula. aqui, ó. Esse exercício aqui eu acho que a gente chegou a fazer, né? Que era... Quer ver, ó? Esse exercício, qual que é o anel que vai reagir por uma substituição eletrofílica aromática? O anel A ou o anel B? Ô, professor, é que pelo menos pra mim não tá compartilhando, não. Pra mim também não. Tá bom, vou começar de novo. Agora vocês estão vendo, né? Sim. Então, gente, qual que seria o produto principal de uma reação de substituição desses compostos aqui? Acho que a gente chegou a ver isso, né? Qual o anel que vai reagir preferencialmente com o eletrófilo? O A ou o B? Qual anel é mais rico em elétrons, o A ou o B? O A. O A, O A. O A porque ele tem um carbono saturado aqui doando elétrons. E o B tem essa carbonila que retira elétrons, né? Então, o A é que vai reagir preferencialmente. Aí, o eletrófilo vai entrar em qual posição vocês acham? Na posição orto, meta ou para? No meta. Peraí, deixa eu apagar esse tanto de coisa aqui. Esse grupo aqui, ó, que na verdade é um CH2, né? É um grupo saturado. Ele é ativante ou desativante do anel? Ativante. É na Ativante. orto ou para. Então é orto ou para. Só que como esse é um grupão, provavelmente vai dar principalmente o para, tá? E esse anel aqui, gente? O anel A ou B vai ser o preferencial para entrar o eletrófilo? o A também, O A também, por quê? ele é ativante. Esse grupo aqui é ativante, né? O NH com um parzinho de elétrons joga o par de elétrons para cá. Então, esse anel está ativado e esse aqui, ele está vizinho a uma carbonila, então ele está desativado. Então, esse grupo aqui é ativante. Ativante orienta o que mesmo? Ortopara. Então, aqui também deve dar uma entrada de eletrófilo na posição para, ok? Ah, a gente já tinha feito esse. Ah, meu Deus. Acho que aqui a gente já tinha visto isso, gente. Já essa parte a gente já De fez. oxidação e de redução já? Aham. Já. De proteção também? Já. Sim. Esse também. Ah, meu Deus do céu. Esse Foi aí aqui que que a a gente gente não tinha parou. visto. Aham. Esse aqui que a gente não tinha visto. Então tá, então desculpa a vergonha que eu passei. Vamos de novo. Aqui, ó. Todas essas reações que a gente viu, né, de transformar um ativante num desativante para mudar a orientação, a gente vai aplicar aqui na síntese desses dois compostos, por exemplo. Eu quero fazer esse ácido nitrobenzoico aqui, ó, metanitro, e eu quero fazer o paranitro a partir do tolueno. Então, eu tenho que fazer caminhos diferentes. Como que eu faço esse aqui, que é fácil? Como que eu faço?
Quer dizer, não, acho que esse aqui é mais fácil. Como que eu faço esse composto a partir do tolueno, gente? Ó, lembrem-se no slide anterior, esse aqui, ó, que você consegue oxidar a cadeia lateral, qualquer cadeia alquílica lateral, você vai oxidar o carbono benzílico até ele chegar a ácido carboxílico, tá? Reagente permanganato. Então, vamos lá. Como que eu faço isso aqui a partir do tolueno? Se eu fizer a nitração do tolueno, onde que vai entrar o grupo nitro? Esse tolueno, esse metilo é ativante ou desativante? Ativante. Ativante orienta qual posição? Orto e para. E aqui está em meta, né? Sim. Então, eu não posso fazer a nitração do tolueno. Eu tenho que primeiro oxidar o tolueno. E aí, quando eu oxido o tolueno com permanganato, agora eu vou ter um grupo ativante ou desativante? Desativante. Desativante. Então, agora, se eu nitrar esse anel, onde que vai entrar o grupo nitro? Na posição meta. Que é o que eu quero, né? Certo? Então, eu tenho que fazer essa sequência de reações. Aqui eu vou oxidar com permanganato e depois, isso aqui, esse entre colchete O significa oxidação. E depois eu vou nitrar. Qual que é a condição para fazer nitração de anel mesmo, gente? Que reagente que eu uso? HNO3. Sozinho? Aí, eu não sei se é com ácido sulfúrico, não Isso lembro. mesmo, muito bem. É ácido nítrico e ácido sulfúrico, que são é a mistura nitrante, é ácido sulfúrico e ácido nítrico. Como esse grupo é desativante, ele orienta meta e eu vou ter minha nitração aqui. E para eu fazer esse aqui, o que eu tenho que fazer? A partir do tolueno. Professora, só uma dúvida. O NO2, se ele já tiver no anel que for submetido ao permanganato, ele não vai ser oxidado também? Não, não tem mais onde oxidar o Na2, não, Ah, tá. tá? Como que eu faço esse aqui, gente? Tem que reduzir o tolueno? Não, o tolueno não tem mais como reduzir, né? Você faz a nitração antes da oxidação? Isso, muito bem. Eu faço a nitração antes. Aí, quando eu fizer a nitração antes, eu vou obter o orto e o para, né? Porque o metila não é orientador orto-para. Então, eu vou obter o nitro. Na verdade, eu devo obter mais o nitro do que o para, porque o nitro é pequenininho, perto do CH3. Aí, eu separo. Eu vou desenhar não, porque está no slide. Aí, eu obtenho esse mais o para. Aí eu separo os dois, pego o paro que me interessa e aí eu oxido, tá? Então é uma sequência para mostrar para vocês que faz diferença você oxidar antes ou depois, porque você transforma um grupo que era ativante num grupo desativante. Então, quando vocês tiverem síntese para fazer, vocês vão ter que pensar muito nessas transformações de cadeia lateral que a gente estudou nos últimos slides. Aqui embaixo, quando eu clicar, vai aparecer isso tudo que eu estou falando. Então, aqui, ó, para eu fazer o para, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a nitração, né? A nitração do tolueno, ela vai dar o produto orto, ó, o produto para e orto, aí ele separa, e aí eu oxido o tolueno, eu vou obter o para-nitrobenzoico. Eu posso oxidar esse aqui também, se eu quiser o orto,
né? Mas eu não posso fazer oxidar primeiro, porque se eu oxidar primeiro, igual eu fiz aqui, o grupo é desativante e ele vai orientar a meta, tá bom? E uma coisa, voltando lá, eu tenho que voltar porque já passaram-se 2 dias, vocês já podem ter esquecido. Mas uma coisa que a gente faz muito, lembram que eu falei para vocês que a gente, toda vez que você tem anilina ou oxigênio livre, o anel é muito reativo. Então, a gente tem o hábito de proteger esse anel, né? A gente faz uma reação de acilação, a gente transfere um acila para o grupo, depois a gente faz a reação que a gente quer e depois a gente desprotege em condições de hidrólise. Hidrólise é água, né? Quebra pela água. Então, água e meio ácido vai hidrolisar esse grupo e vai liberar a amina. Então, aqui pede, nesse slide aqui, pede como que vocês vão sintetizar essa paranitroanilina a partir da anilina. O que vocês acham? O que a gente pode fazer? Qual que é a condição para nitrar mesmo que vocês falaram? Quais os reagentes que eu uso para fazer uma nitração? Ácido nítrico e ácido sulfúrico. Ácido nítrico e ácido sulfúrico, gente, são ácidos muito fortes. Eles provavelmente vão protonar a anilina, tá? Então, quando eles protonam a anilina, o que acontece? A anilina se torna um grupo desativador, né? Então, a reação vai ser mais lenta. E vejam que se eu tiver muita anilina protonada, a anilina meio ácido protona, porque ela é uma base. E aí, eu vou ter um nitrogênio positivo. O nitrogênio positivo desativa o anel, orienta a meta e etc. Então, eu não posso ter essa anilina livre, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é proteger a anilina. Então, aqui está um fornecedor de acila. A gente vai ver o mecanismo dessas acilações, como que isso acontece, na próxima prova. Mas isso aqui, desculpa, tem o CO aqui. Isso aqui é um transferidor de grupo acila. Vocês já viram ele lá na acilação de Friedel-Crafts. Aí você vai acilar, com isso você vai proteger esse nitrogênio, né? Porque isso aqui, o par de elétrons já não está tão pronto assim para ser jogado pelo anel, ele está em ressonância com a carbonila. Aí eu faço a nitração. Provavelmente nessa nitração eu vou obter muito mais do produto para, justamente porque eu introduzi aqui um grupão, né? Esse grupão aqui, essa ligação gira. Essa aqui, ó, gira para lá, gira para cá. Uma ligação sigma. Então, é como se isso protegesse também as posições orto do eletrófilo entrar aqui, tá? Olha que eu obtenho só traços de produto orto. 90% de produto para. Aí depois eu desprotejo. Como que eu desprotejo? H3O+, né? Vai remover o grupo. Depois uma reação de neutralização. Esse hidróxido está aqui para neutralizar o meio. Então, essa sequência mostra que eu não posso trabalhar com NH2 livre quase nunca, nunca. Na verdade, eu só trabalho com NH2 livre ou H livre quando eu quero fazer muitas reações no anel. Mas eu sempre, se eu não, normalmente, né, na maior parte das vezes, eu tenho que proteger esse NH2, fazer a reação que eu quero e depois desproteger, tá? Como esse grupo ainda continua sendo ativante, gente, apesar de ser um ativante ou um ativador moderado, ele vai orientar o ortopara. Mas a posição orto está meio bloqueada pelo tamanho desse grupão, eu vou ter 90% do produto para, e aí depois é só eu desproteger o grupo acetamido, tá bom? Professora, se eu quisesse o grupo nitro na posição meta, então eu não poderia proteger. Na verdade, talvez você conseguisse, mas assim, você desativa muito o anel, tá? O rendimento dessa reação ia ser baixo se você quisesse o meta. Você ia provavelmente ter que fazer um outro caminho,
Você podia, no papel, você podia falar que você poderia não proteger, você obteria um metro, mas é no papel, porque na prática também essa reação é muito ruim, porque o anel fica desativado, tá bom? Entendi, obrigado. Ah, e uma coisa agora, porque a gente está vendo sempre assim, quando você tem um grupo, vai entrar o outro, aonde que ele entra? Aí, quando você vai sintetizar um benzeno trissubstituído, né? Então, você tem três substituintes no produto final. No seu material de partida, você tem 2 substituintes. Qual substituinte que manda, ou qual é o substituinte que orienta a entrada do eletrófilo? É o orientador, é o ativante mais forte. Na verdade, é o mais forte. Se você tiver 2 ativantes, o ativante mais forte é que vai mandar. Se você tiver 2 desativantes, é o desativante mais forte que vai mandar. Se você tiver um ativante e um desativante, é o ativante que vai mandar. Porque o ativante é que está ativando o anel para aquela reação acontecer, tá? Então, por exemplo, nesse benzeno dissubstituído aqui, eu tenho 2 grupos. Esse grupo é ativante ou desativante? O metila. Ativante. E esse grupo aqui é ativante ou desativante? Ativante também. Ativante também. Qual dos dois é o ativante mais forte? Esse ativa por indutivo. Esse ativa por ressonância. Qual que é mais importante? Ressonância. Ressonância. Então, esse grupo aqui é o ativante mais forte. Ele que vai orientar a entrada do eletrófilo. Então, ele é ativante, ele orienta a ortopara. A posição para em relação a ele já está ocupada. Então, ele vai orientar orto, tá? Então, esse aqui vai ser o produto principal. Esse produto aqui, ó, que foi formado pela orientação do metila, ele vai ser o produto secundário. Esse produto foi formado pela orientação do metila, porque esse aqui não orienta meta jamais, porque ele é ativante, tá bom? Então, o mais forte aqui ganhou e o produto principal vai ser resultante dele mandar. Então, aqui, por exemplo, o grupo, aqui nesse primeiro exemplo, é o grupo ativador mais forte que determinou. Aqui é o grupo desativador mais forte que comanda. Se vocês quiserem ver isso depois, vocês podem fazer as estruturas de ressonância do arém. Mas é o mais forte que manda. Qual é o desativante mais forte? Vocês concordam que isso aqui é desativante? Isso aqui é desativante, né? Qual que é o desativante mais forte? Vocês lembram? É o NO2? O grupo nitro, ele estava lá classificado como desativante muito forte, porque ele tem um nitrogênio positivo ligado ao anel, lembra? Então, o grupo nitro é mais forte do que esse. E o desativante orienta meta, né? Então, provavelmente, o produto principal vai ser o resultante da entrada do eletrófilo nessa posição, tá bom? Ou essa posição, se entrar aqui ou aqui é a mesma coisa, tá, gente? Vocês só girar a molécula ou dar nomenclatura que vocês conseguem enxergar que é a mesma molécula. Provavelmente você vai ter muito pouco daqui do produto do eletrófilo entrando aqui, por esse aqui mandando. Quem manda é o mais forte. Ah, uma coisa também, se tiver possibilidade de entrar em 2 posições orto, vocês vão ter que olhar se não há muito impedimento estérico. É muito difícil você obter um produto aromático com 3 substituintes em seguida, assim, ó. Vocês estão vendo? Carbono 1, 2, 3, a relação entre eles, todo mundo muito junto, tem muito impedimento estérico, tá? Nesse tipo, vocês viram que ele está sendo obtido com 1% de rendimento. Aqui, ó, os dois são desativantes, né? Quem desativa mais eletronegativo é o cloro. Então, o cloro deve mandar, mas ele orienta a ortopara. Essa posição aí entrou com 62% de rendimento aqui, para em relação ao cloro,
orto em relação ao cloro e não entrou nada orto em relação ao cloro nesse lado aqui, porque ia ficar com 3 grupos em sequência. E isso, o impedimento estérico é muito forte. Então, deu 1% só desse produto, tá? Bom, outro exemplo de coisas que vocês podem precisar na hora de fazer a síntese. Então, vocês precisam obter o composto nitroanilina a partir da anilina. Bom, eu acho que vocês já sabem que a primeira coisa é proteger, mas depois que proteger, se eu fizer a nitração, o nitro vai entrar principalmente em para, não é? Que a gente não viu antes, que se eu proteger, que essas posições ficam muito impedidas. Mas como que eu faço para não entrar nitro nessa posição? Eu tenho que proteger essa posição, na verdade é essa posição, né? Eu tenho que proteger. Vocês se lembram qual reação de substituição eletrofílica aromática a gente conseguia colocar um eletrófilo, mas depois a gente conseguia remover facilmente o que a gente tinha colocado? Uma daquelas 5 reações dá para remover o grupo que entrou. A sulfonação. Isso mesmo, muito bem, a sulfonação. Então, a sequência de síntese que eu tenho que usar aqui é o seguinte: eu protejo a anilina, porque eu falei para vocês que dificilmente a gente pode trabalhar com anilina livre. Aí eu faço a sulfonação, né, que pode ser com ácido sulfúrico concentrado ou ácido sulfúrico fumegante. O grupo é grande, vai dar principalmente o produto para, e aí eu faço a nitração. A nitração, quem vai mandar é esse grupo aqui, porque esse grupo é ativante e esse é desativante. Ele é ativante, orienta a orto para. A posição para já está ocupada, então não tem alternativa. Ele vai entrar na posição orto, certo? Aí depois, o que eu faço? Eu boto muita água lá, com ácido, e aí eu vou dessulfonar, porque a condição para dessulfonar é fazer o meio muito diluído com muita água, H3 ou mais, e essa água já vai ser, esse hidrônio, né, o H3 ou mais, já vai ser também funcionar para fazer a hidrólise de uma amida. E aí a hidrólise de uma amida vira isso aqui, né? Na verdade, a hidrólise em meio ácido vai virar primeiro NH3+, porque em meio ácido toda amina está protonada. Mas aí depois vocês estão vendo que tem uma etapa aqui, ó, 2, OH-, que é para neutralizar. Então, no final, eu libero essa anilina, tá? Então, mostra que o grupo sulfônico, ele pode ser usado para proteger a posição para, por exemplo, quando você não quer que o substituinte entre. Então, vejam aqui 3 exercícios, eles são muito idênticos. A gente vai fazer o primeiro e o resto é igualzinho. Propõe uma síntese eficiente para as transformações a seguir. Como que a partir disso eu faço isso? Uma reação para introduzir C-OCH3, como é que chama essa reação? Que grupo é esse que eu estou entrando com ele? É uma acilação de Friedel-Crafts. Muito bem. Então, nós vamos fazer uma acilação de Friedel-Crafts. Mas esse grupo aqui é orientador, é ativante ou desativante? Ativante. Ativante orienta ortopara, né? Uhum. Se eu fizer a acilação direto aqui, qual que vai ser o produto principal? Para. Para. Então, para eu não ter a entrada do grupo acila no para, o que eu tenho que fazer primeiro? Sulfonar? Sulfonar. Então, eu teria que fazer ácido sulfúrico fumegante, primeira etapa. Vou pôr as etapas assim, tudo junto. Então, ácido sulfúrico fumegante, né, que é ácido sulfúrico com SO3. Depois eu faria a acilação. O que eu uso para fazer uma acilação, gente?
Que reagente que eu uso? Cloreto de ácido, tá? Aí eu faria a acilação e ia entrar na posição orto. E depois eu faria H3 a para desproteger o grupo sulfônico, tá bom? Então, essa seria a sequência. Com essa sequência, eu conseguiria obter esse produto a partir desse. Olha aqui também, ó, é uma acilação, estão vendo? Eu quero transformar isso nisso aqui. Mas, aqui está mostrando que o acila entrou na posição orto. Então, é a mesma coisa, o exercício vocês teriam que fazer sulfonar a posição para, fazer a acilação com esse cloreto de ácido aqui, e depois desproteger. E aqui, o que tem que fazer? Aqui tem que fazer, não sei se ia dar muito certo não, mas tem que fazer primeiro uma alquilação, né? Introduzir um grupo alquila. Aí depois que eu introduzo um grupo alquila, aí você sulfona essa posição, depois você alquila de novo. Uma coisa que eu não falei, mas o que eu tô... É muito difícil. Talvez eu falei isso na aula de exercício, porque eu não falei para as outras pessoas. Se bem que não tem ninguém assistindo a aula. É muito difícil. Um dos problemas da alquilação, suponhamos que eu queira fazer alquilação, tá? Porque eu vi esse exemplo aqui, esse exemplo é de alquilação. Suponhamos que eu queira fazer alquilação com colocar um metila no anel aromático. Quando eu coloco para fazer alquilação, eu tenho que pôr alguém que vai fornecer o alquila, né? Aí eu tenho a formação da primeira molécula de tolueno. Aí o que acontece? Esse produto, o primeiro produto que forma lá no meio, esse anel, ele é mais reativo do que esse anel, não é? Aí ele compete com ele pelos reagentes. Então, ele vai ser de novo alquilado novamente. Aí ele pode entrar, como o metila é pequenininho, eu vou botar ele, sei lá, na posição orto. Então, tinha um metila aqui, entra outro metila aqui, aí esse aqui vai ser mais reativo do que todos os dois. Aí entra metila aqui. Esse aqui é mais reativo ainda. Aí eu faço o que a gente chama de polialquilações. Então, isso é um problema da alquilação do anel, porque o produto, ele acaba ficando mais reativo do que o material de partida. Vocês entenderam? Sim. Então, normalmente, quando você faz alquilações, você obtém mistura de produto. É muito difícil você obter o produto só monoalquilado. Por isso que a acilação é boa também. A acilação, você faz a acilação e aí você desativa o anel. Aí, se você quiser um alquila, é só você fazer aquela redução de Clemmensen. Mas um dos problemas da alquilação de Friedel-Crafts, né, ou qualquer alquilação, é que o anel fica mais reativo do que o material de partida. Por isso que eu falei assim, isso aqui vai ser difícil de acontecer, porque se você colocar um primeiro alquila, ele pode fazer com que outros alquilas entrem. Mas o raciocínio desse exercício era para vocês protegerem a posição para com sulfonação, tá? E esse aqui, gente, é o último exercício da aula, mas vocês podem pensar nele um pouquinho. Preveja a posição preferencial de ataque de um eletrófilo à piridina. Então, aqui está a piridina. Isto é, o produto principal será o produto substituído no carbono 2, 3 ou 4. Mostre todas as estruturas do íon arene formado em cada caso e discuta sobre sua estabilidade. Então, o que é esse exercício? Vocês vão ter que fazer, tem que fazer ressonância, né? Eu vou deixar esse exercício aqui para aula de exercício. Vou só mostrar, por exemplo, o primeiro, quando o eletrófilo entra aqui.
Para eu mostrar o eletrófilo entrando na posição na posição 2 do anel, porque esse aqui é a posição 1. Qual dupla que eu tenho que mostrar atacando o eletrófilo, gente? A dupla 1, a dupla 2 ou a dupla 3? Entenderam minha pergunta? Para o eletrófilo entrar aqui, eu vou fazer um mecanismo de reação. Qual das 3 duplas eu tenho que mostrar atacando o eletrófilo para o eletrófilo entrar aqui? A 1? Talvez a pergunta seja muito óbvia, por isso que vocês estão assustados. Qual dupla, gente? Pode chutar. A3. A 3, muito bem. Então, eu uso a dupla 3 para atacar o eletrófilo. Aí, eu não mexi com a dupla 1. O eletrófilo entrou aqui. Eu não mexi com a dupla 1 e eu não mexi com a dupla 2. Eu não mexi com esses elétrons aqui também, não. Tá certo essa minha estrutura? O que tá faltando nela? Teria que ter uma carga mais no nitrogênio. Muito bem. Então, você teria uma carga mais no nitrogênio. Aí, isso aqui parece com o arênio que a gente fez, né? Então, agora vocês têm que fazer estruturas de ressonância para essa estrutura. Como que eu faço a estrutura de ressonância aqui? Qual duplo movimento para neutralizar essa carga positiva? A dupla 1. Isso. Então, eu vou jogar essa dupla para cá. E com essa dupla eu não mexi. Qual que é a próxima estrutura de ressonância? Movimentado. Isso. Eu movimento a dupla 2. E aí, eu vou chegar nessa estrutura de ressonância. Ok? E aí, vocês vão ter que fazer, o exercício é vocês fazerem esse mesmo ataque que a gente representou para o eletrófilo entrando aqui, o ataque para o eletrófilo entrar aqui e o ataque para o eletrófilo entrar aqui. E fazer as estruturas de ressonância. E depois comparar qual é a pior espécie que vai ser formada. Aquela história de tem algum contribuinte que é muito ruim, não sei o quê. Esse contribuinte aqui é muito ruim, né? Porque o nitrogênio, que é eletronegativo, ele está com uma carga positiva. Ele é mais eletronegativo do que o carbono, então isso aqui é muito ruim. Então, vocês vão fazer para esse, e o produto principal vai ser aquele que foi formado pela formação desse tipo arênio mais estável, tá bom? Então, esse vai ser o exercício que a gente deve discutir na semana que vem, na quarta-feira. Então, ó, eu acho que acabou o capítulo. Vocês têm alguma dúvida dessa aula curtinha? Por enquanto, não. Vou parar a gravação.